Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Nós estamos falando, né, sobre projetos, né, criação de projetos. E a nossa aula de hoje, nós estamos falando um pouquinho, né, sobre os principais tópicos que nós conversamos, que nós estudamos na primeira etapa, tá? Antes das férias, certo? Então, nós vamos dar continuidade quando nós estávamos conversando sobre a criação de projetos, certo? Então, galerinha, vamos lá. Estava conversando com vocês que um projeto, ele começa até mesmo com a necessidade de resolver um problema, certo? Resolver um problema. Então, o que é um projeto? Como é que a gente pode, né, descrever o que é um projeto? Segundo o dicionário, né, vamos pegar lá o dicionário. Segundo o dicionário, diz que um projeto é um desejo, é uma intenção de fazer ou realizar algo no futuro. É um plano. Então, eita que esse dicionário se garante mesmo, porque ele conseguiu resumir tudo aquilo que realmente é um projeto, né? Então, como sempre, o dicionário está muito correto. Olha aí, o dicionário sempre nos ajudando. Outra descrição do que é um projeto é a descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, né, a ser criado. Um plano, delineamento ou um esquema, né, ou uma estrutura. Então, pessoal, em um projeto é exatamente o que foi falado. Se eu pudesse colocar na mente de vocês um resumo do que é o projeto, eu pediria que vocês fixassem pelo menos essa primeira, né? Essa primeira parte aqui, esse primeiro tópico, que é o desejo, a intenção de fazer ou realizar algo no futuro, tá? É tentando encontrar soluções para resolver problemas do futuro, certo? Então, isso aqui é um projeto, tá? E o projeto? Um projeto, ele é uma organização de pessoas dedicadas, né? Para se criar um projeto é necessário, sim, ter pessoas dedicadas que se comprometam em pensar juntas para resolver um problema maior, visando atingir um propósito e objetivo específico. Projetos, geralmente, eles envolvem gastos, né? Com certeza envolvem gastos. É necessário realizar investimentos para que um projeto ele seja idealizado, né? Saia do papel, consiga sair do papel. E até mesmo no processo de pesquisa. Durante a pesquisa da criação do projeto, em muitos casos é necessário gastos, né? Ações únicas ou empreendimentos de altos riscos, tá? Quando você inova em uma área, você também corre um grande risco, porque você está propondo uma nova solução, algo inovador. E o novo, às vezes, assusta as pessoas. Nem todo mundo está pronto para a inovação. Nem todos, né, estão prontos ainda para a inovação, certo? O qual tem que ser contemplado numa certa data, por um montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho. Por exemplo, muitos projetos que são aceitos, que são propostos e que falam, olha, a gente aceitou o projeto de vocês, nós vamos financiar o projeto de vocês. Nós damos para vocês 3 anos e nós vamos investir, por exemplo, meio milhão de reais. Só um exemplo. Vocês têm 3 anos para desenvolver todo o projeto e o investimento que nós iremos passar para vocês é R$500 mil. Então, existe o quê? Existe um investimento, existe um valor que foi fornecido, né, por esses felizardos, né, porque nem todo projeto tem um investidor. Nesse caso, tem um investidor, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, e no final de um período pré-definido, que foi analisado, que foi visto que é o prazo, pelo menos um prazo, que seja aceitável para entregar um produto, né, os investidores irão necessitar de uma solução, de um retorno, né?
Então, em muitos casos, existem isso. Existem investidores que investem um montante de dinheiro, às vezes não exatamente o dinheiro vivo, sabe? Aquele dinheiro vivo que está na conta, mas eles investem dinheiro no sentido de dar e de fornecer tecnologia, falando assim, olha pessoal, nós vamos pagar um laboratório para vocês, nós vamos montar um laboratório com todo o equipamento que vocês necessitam. Vocês terão uma bolsa de estudo, por exemplo, durante os 3 anos. E aí todo o material que vocês necessitarem, nós iremos investir para vocês desenvolverem um projeto. E isso é uma forma, né, de patrocinar, isso é uma forma de investimento, certo? Ok? Tá, pessoal, ó, daqui a pouco, só um momentinho, tá? Vou só finalizar aqui esse slide e aí eu coloco para vocês o QR Code, tá bom? Ah, tá aqui do ladinho, né? O pessoal aqui da edição se garante demais. Pode colocar, John, pode colocar aí o QR Code do ladinho, tá? Pessoal, vai aparecer um QR Code para vocês aqui no canto da tela, certo? E aí os professores mediadores, né? Os alunos também que conseguem ter acesso para depois entrar em contato comigo, vocês podem apontar o celular de vocês para esse QR Code e vocês serão direcionados para o grupo, certo? Do turno da manhã, ok? Lembrando, eu quero que este grupo do turno da manhã funcione igual o grupo do turno da tarde, tá? Exclusivamente para envio de materiais. Exclusivamente para tirar dúvidas, pode mandar material, pode mandar outras coisas no grupo, pode, mas tudo relacionado ao nosso curso. Notícias, projetos, materiais que vocês querem compartilhar com os colegas, isso pode, tá? Mas nada de assuntos paralelos, ok? A gente vai focar esse grupo para que a gente tenha uma comunicação mais rápida e direta. Ah, professora, eu não consegui ter acesso aos slides. A senhora poderia me enviar? Envio. Professora, eu verifiquei aqui esse artigo, né? Esse site sobre esse tema. Será que esse tema é legal? Eu olho, dou uma olhada, tá bom? Então, pessoal, esse grupo é para a gente compartilhar conhecimento, tá? Lembrando que neste grupo só terão alunos que pretendem ser futuros técnicos, tá? Então, como futuros técnicos de informática, vocês precisam ter um posicionamento como tais, né? É o que eu espero de vocês, certo? Como bons alunos e futuros excelentes profissionais, tá certo? Então, é só vocês apontarem aí para este QR Code, ok? Então, voltando aqui, nós estamos falando, né, sobre esses projetos, tá? E, no mínimo, todos os projetos, pessoal, eles necessitam de terem seus objetivos bem definidos, tá? Bem especificados. Não dá para você criar um projeto sem saber nem o que ele vai contemplar. É por isso que é necessário um estudo, um planejamento, tá bom? Então, é necessário ter objetivos bem definidos e recursos suficientes, né, para poderem desenvolver as tarefas, tá, requeridas, por exemplo, tá? Ainda falando sobre o que é um projeto, a gente pode também conversar que um projeto ele é um conjunto único de processos. Um conjunto único de processos que consiste em atividades coordenadas, organizadas, controladas, com data de início e fim. Isso aqui é importante, tá? Não dá para você criar um projeto só com data de início e não ter nem um pouco de ideia de quando é que esse projeto vai terminar. Isso aí não pode acontecer, tá certo, pessoal? É importante que a gente mantenha essa necessidade de sempre identificar um problema e resolver o problema da melhor forma possível, tá certo? Ok? E aí, galerinha, passando aqui um pouquinho, normalmente, esses empreendimentos, né, esses objetivos de data de início e fim,
empreendidas para atingir os objetivos do projeto. O alcance desses objetivos do projeto, ele requer provisão de entregas conforme, né, requisitos específicos. E aqui, turma, ainda a gente tem algumas outras formas de se identificar o que é um projeto. Ele é um esforço temporário, né, empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado único. Então, normalmente, durante um período, pessoas se dedicam exclusivamente para, né, tirar do papel uma ideia e tentar tornar essa ideia algo viável. Projeto, ele é um empreendimento planejado, orientado a resultados, né, possuindo atividades com início e término, para atingir sempre um objetivo claro e definido. Vocês perceberam que nesses diferentes conceitos do que é projeto, de acordo com cada referência, foram diferentes referências, foram diferentes pessoas que deram esses termos do que é um projeto, mas o que é sempre visto é que o projeto ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter data de início, meio e fim, tá certo? Precisa contemplar o objetivo final. E aí, galerinha, o projeto, a gente consegue verificar esse projeto como algo seguinte: existe a necessidade, né? Existe a necessidade de um local, existe a necessidade de um povo, existe a necessidade de uma empresa, existe uma necessidade de algum setor. E essa necessidade, ela parte também de um possível desejo, né? É necessário um desejo também. Será que se a gente tivesse uma solução para resolver determinado problema, como é que seria, né? Então, galerinha, normalmente quando a gente enxerga um problema, a gente precisa também começar a fazer com que a nossa mente pense e trabalhe principalmente em como resolver o desafio. Então, aqui nós temos, né, a necessidade, por exemplo, aqui tem a figura da gasolina, tá? E aqui tem a parte de planejamento, de pensamento, de projeto, tá? Onde o desejo vai ser, por exemplo, né, conseguir petróleo, né, em algum local, conseguir encontrar uma fonte de petróleo para resolver o problema aí de ter combustível de uma forma mais fácil, né? Então, pessoal, todo projeto ele parte de uma necessidade. É isso que eu quero que vocês fixem na mente de vocês, tá? Todas essas imagens aqui, elas são bem significativas. Todas essas imagens, desde, por exemplo, desde as pessoas que quiseram, né, que idealizaram a criação, por exemplo, de foguetes. Será que os cientistas, será que a NASA, ela conseguiu criar essas soluções de foguetes do dia para a noite? Ou houve a necessidade de um tempo, né, de muito estudo, de muitos projetos, de criação de inovações? Algo interessante é que essa tal da corrida espacial e que essa necessidade do homem ir para o espaço é tão interessante que muitas soluções que foram criadas para eles, né, para facilitar a vida deles no espaço, por exemplo, hoje são muito reais para nós, né? São soluções que hoje existem para nós, por exemplo, como o leite em pó, né? O leite em pó a gente consegue, né? Hoje é algo tão comum para todos nós, é algo tão simples, é algo tão fácil, de fácil acesso no sentido de ter mais com facilidade nos supermercados, por exemplo. Em todo supermercado tem leite em pó, por exemplo. Mas essa necessidade surgiu por conta dos astronautas, tá? Essa necessidade de criar a solução, de ter leite, que eles precisavam de todas as proteínas, né, do leite, foi criada uma solução para, né, levar o leite para eles não em um formato líquido,
mas em pó, né? Que ocupa menos espaço, que tem um menor peso, tá certo? Então, muitas soluções que hoje nós utilizamos, muitos produtos que hoje nós consumimos, eles vieram através, né, lá dos astronautas, por exemplo. Mas aqui o foco não era nem esse. O foco era falar para vocês que a criação, né, de um projeto desses, de um foguete desses, ele passa por um projeto. Simplesmente a forma com que os produtos são cadastrados e organizados na prateleira de um supermercado, não achem que esses produtos eles são colocados de forma aleatória. Não são. Existe um estudo, né? O pessoal que trabalha aí nos grandes supermercados, eles têm pessoas que estudam a forma de fazer com que os seus clientes consumam mais. Então, eu não sei se vocês já perceberam quando você está indo no supermercado, que você está em uma seção que aparece um produto que não tem nada a ver com a seção, não tem nada a ver. Por exemplo, você está lá na seção de biscoitos, por exemplo, de biscoitos, e aí aparece alguma coisa como, por exemplo, aquele cheirinho, né, de colocar na casa. Algo nesse sentido, algumas coisas nada a ver, sabe? Isso ali, aquilo ali, pessoal, para nós consumidores, a gente pode até achar que não tem nada a ver. Mas existe um projeto, existe uma pessoa que estudou qual é o local correto de se colocar cada produto nas prateleiras de um supermercado. E outro ponto que eu vi uma entrevista, né, sobre esse estudo de supermercados, é que de tempo em tempo, de tempos em tempos, se vocês forem nos grandes supermercados que se preocupam com isso, com essas análises, eles mudam os produtos de lugar. Você já sabe onde é que fica, por exemplo, o macarrão. E aí você foi no supermercado para comprar só o macarrão, por exemplo. E você vai direto lá naquele corredor que tem o macarrão. Quando chega lá, cadê o macarrão? O macarrão não está mais lá. Eu fico danada, porque eu falei, meu Deus do céu, já mudaram de novo as coisas de lugar. Mas isso não é porque eles acharam bonito mudar de lugar, não. É porque é uma estratégia de marketing mesmo, é uma estratégia comercial que eles utilizam para você andar no supermercado, né? Andar naquele local mais vezes, né? Por mais tempo para procurar o produto que você queria comprar. E aí, além de você encontrar o produto que você ia comprar, você acaba passando por outros locais e você acaba tendo o desejo de comprar outros, por exemplo. Esse estudo que foi feito, será que foi feito do dia para a noite? Ou foi feito um projeto para encontrar, né? Eles encontraram um problema e tentaram descobrir, idealizar e construir uma possível solução. Existem pessoas hoje que trabalham só com essas estratégias, né, de supermercado, por exemplo. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem depois até dar uma olhada no YouTube. Essas estratégias de marketing, né, da organização dos supermercados, por exemplo. Outro ponto, aqui tem outra figura, né? Que é como, por exemplo, que é um cruzeiro, né? Um cruzeiro, um navio gigantesco, enorme. Normalmente esses cruzeiros, eles são voltados para viagem. Então, olha qual é a logística que existe por trás de um cruzeiro desses, né? Toda a idealização, de todo o passo a passo, desde a criação de um cruzeiro desses até colocar ele para funcionar. Tudo aquilo que existe, que acontece dentro daqueles cruzeiros, porque normalmente tem shopping aí dentro, tem praça de alimentação, é literalmente como se fosse um grande shopping, né? Tem lojas de roupa, lojas de calçado, tem até playgrounds, né? Tem muitas coisas dentro de um cruzeiro desses, que realmente parece um gigantesco shopping,
tá? E olha o projeto que foi necessário para organizar tudo isso. As coisas não são feitas do dia para a noite, né? Eu já dei o exemplo aí do Rock in Rio. E aí, turma, algo que é mais simples para a gente também visualizar é até uma viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, de férias, a passeio, a gente precisa também fazer um projeto da nossa viagem, né? Eu acho que eu vou para uma cidade, né? A passeio, por exemplo. Eu vou parcelar aí as minhas passagens em 20 vezes sem juros, né? Parcelar aí a minha viagem. O primeiro dia o que é que eu vou fazer? Não, o primeiro dia eu vou chegar nesse horário, eu vou visitar esse e esse local. À noite eu vou conhecer esse e esse local. É ter uma estratégia, né? É ter uma estratégia de como é que você vai conseguir o dinheiro para a sua viagem, qual é o local que você vai viajar, como é que você vai fazer o seu roteiro da viagem, por exemplo. Isso também é uma forma de um projeto de organização. E aqui tem um projeto que, na verdade, todos nós, como estudantes, porque eu me incluí nisso, porque eu também sou estudante, né? Ainda, na verdade, todos nós devemos sempre ser estudantes, né? Isso daqui a gente precisa fazer com urgência se você não tem, é algo importante. Principalmente vocês aí que estão no ensino médio, que estão tendo aí curso técnico, que estão assistindo aula do ensino médio, do curso técnico. Alguns de vocês provavelmente trabalham, ajudam em casa, né? Então, algo que vocês precisam fazer é um plano de estudo. Um plano é uma rotina, porque senão você se perde. Eu me esqueci de assistir a aula hoje, eu não consegui assistir a aula hoje, mas quando é que eu vou assistir a aula que eu perdi? Qual é a atividade que tem para essa semana? Quando é que eu vou fazer essa atividade? Então, a gente precisa ter um plano de estudo, né? Ter um cronograma, ter um projeto de estudo, isso também é importante, tá, galerinha? Certo? E aí, resumindo, né? Um projeto, normalmente, ele é um esforço. Ele é um esforço para tornar algo real, uma ideia em algo real, por exemplo. Certo? Às vezes, quando você não projeta algo, provavelmente, o final daquilo provavelmente não dê muito certo, né? Com certeza, entre essas duas figuras, a que foi muito bem planejada foi a figura 1. Com certeza demorou muitos anos para ser construído, mas foi muito bem projetado e muito bem executado, né? Construído. Agora, a figura 2, esta criatura que fez isto bem aí, que não teve a ideia de criar uma porta, de colocar uma porta que pelo menos abrisse ao contrário, né? Já que nessa realidade aí, ó, vocês percebem que a solução dele foi criar um buraco na porta, né? Para conseguir passar o vaso sanitário. Olha aqui, ó. Criou um buraco, né? Na porta para conseguir passar o vaso sanitário. Ele poderia resolver esse problema de outra forma, não poderia? Ele poderia colocar uma porta sanfonada, né? Que não precisaria fazer essa abertura, né? Que vocês estão vendo. Ele poderia ter colocado a porta ao contrário, que ao invés de abrir para dentro, né? Empurrando para dentro do banheiro, poderia, né? Puxar a porta. E aí ela abriria de outra forma. Tá vendo? Essa criatura aí que colocou essa porta, ela não planejou. Ela não projetou. Ela só executou. E a probabilidade de quando você tem um problema e você quer resolver esse problema sem criar um projeto, ele dá errado, é muito grande. Muito grande, pessoal. A probabilidade é muito maior dele dar errado, 100% errado, do que ele dar certo. Se der certo é porque foi sorte. Viu? Então,
É por isso que toda solução, né, todo desafio, toda proposta para resolver um problema, ela precisa primeiro, pelo menos, passar por um projeto. Certo? É importante, né? Então, aqui nós temos aí um ciclo, né? Quase um ciclo. Todo projeto tem início e fim definido. Ele precisa ter início e fim definido. O produto, o serviço ou o resultado do projeto, ele deve ser único, singular, isto é, de alguma forma diferente de todos os feitos, né? Todos feitos anteriormente. Então, se você está criando um novo produto, está se falando que é novo, né? Inovação. Você não vai copiar Ctrl+C, Ctrl+V um produto que já existe, sem trazer pelo menos algo de novo e de inovador. Tá bom? Muitas empresas de tecnologia, eu tenho que falar dos smartphones porque é um dos produtos que mais se atualiza. Todo ano tem que ter um novo, né? As empresas, parece que de tecnologia dos smartphones, todo ano tem que colocar um smartphone novo. E olha quando não lançam mais de um durante um ano. Tem as linhas, né? As linhas dos celulares, dos smartphones, que eles possuem o mesmo nome, só vai mudando a numeração no final. Quando você olha o da primeira, né? E o de um ano passado e desse ano, pouca coisa mudou. Tá? Então, às vezes, a aparência não muda tanto, mas a tecnologia muda, né? O celular tem um melhor processador, tem uma melhor memória, a câmera melhorou a qualidade, por exemplo, tem recursos diferentes, tem um recurso que identifica, né, a face, que é o Face ID, tem tem um da digital, tem muitos outros recursos, ok. E quando se cria um smartphone que só muda a cor? Será que isso é inovação? Só mudou a cor, tá do mesmo jeito, tá igual. E ainda vende ainda mais caro do que o anterior. Então, pessoal, o produto inovador, quando você vai propor um projeto, você pode até se basear por algo que já existe, né? Algo que já existe. Mas você pode, olha, essa solução aqui, esse projeto, esse produto, ele é muito legal, porém, se ele tivesse mais esse recurso, seria muito bom. Eu vou, então, criar um novo produto, vou atualizar esse aqui, lógico, se ele for livre, né? Se você puder fazer isso, tá bom? Eu vou atualizar e vou criar um produto que entregue esses mesmos resultados, mas eu vou colocar recursos a mais, vou trazer outros recursos tecnológicos, por exemplo. Você está inovando, você está atualizando, você está melhorando aquela tecnologia, por exemplo. Ok. Agora, você criar um produto igual ao outro, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem nenhum porquê gastar tempo com inovação se você não inovou, tá bom? Então, a gente tem que ter essa atenção, tá? Agora, vocês podem, né, citar exemplos de projetos. Eu queria saber com vocês, né? Eu queria que vocês me ajudassem aí um pouquinho. Quais seriam alguns projetos que seriam interessantes, né? Se eles fossem executados, né? O que poderia ser criado que vocês acham? Olha, acho que seria muito legal se tivesse esse projeto, esse produto, sabe? Olha, eu percebo, eu uso meu celular, mas se tivesse esse recurso aqui no celular seria muito bom, porque ia facilitar a vida de muita gente. Olha, eu uso aqui a internet, mas se tivesse esse aplicativo, se tivesse esse site que me desse essa solução, seria muito bom, né? Então, olha, eu estou aqui na escola, se a gente melhorasse isso daqui aqui na escola, se os alunos se reunissem, né, para se organizar e a gente conseguir resolver essa situação aqui na escola, seria muito interessante. Então, quais são alguns projetos que vocês conseguem idealizar, que vocês conseguem citar, por exemplo? Vocês podem colocar aqui no chat, pessoal. É interessante que vocês participem, tá bom? Que vocês enxerguem os possíveis desafios que estão ao seu redor, tá bom? Isso é um exercício muito importante que a gente precisa fazer.
Um exercício muito importante, porque isso nós vamos fazer muito ao longo do nosso curso. Muito, 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 muito. Principalmente quando a gente chegar na época que vocês irão criar, não algoritmos, porque hoje vocês criam algoritmos, né? Mas imagine em algum momento que eu ou o professor Rildo peça para vocês criarem um site, criarem um app para resolver algum problema. Se vocês já tiverem alguma ideia, isso vai facilitar demais a vida de vocês, tá bom? Então, ó, a gente precisa que vocês exercitem, né, esse conhecimento de enxergar os problemas ao redor, tá bom? Construção ou reforma de um prédio, por exemplo, é um possível, né, projeto, né? Possível projeto, a construção ou a reforma de um prédio. Para que essa construção e a reforma desse prédio aconteça, é necessário de um projeto, tá? Outro aspecto que é necessário de um projeto é o desenvolvimento de sistemas. No nosso caso, é por isso que existe o analista de projetos. Na nossa área, na área da informática, existe uma profissão que é o analista de projetos. É o gerente de projetos, na verdade. O gerente de projetos é a pessoa responsável por conduzir o projeto. Todo software, todo site, todo app, todo jogo que é criado, todo aplicativo, tudo que vocês pensarem aí que é criado na área da tecnologia, tem uma pessoa, tem um grupo de pessoas responsáveis, primeiro, por criar um projeto. Deixa eu dar uma olhada aqui para o pessoal que colocou aqui algumas respostas, né? Olha aqui, um app onde os alunos possam, né, acompanhar as notas, as frequências e o material do curso. Muito bom, né? Gostei da ideia, gostei. Achei legal, né? Imaginem aí, um aplicativo, né, que os alunos conseguissem, né, analisar, ter acesso ao material do curso, né? No caso, as notas do curso, não só do curso, mas da escola, né? Por exemplo, imagine um app que te dá esses recursos das frequências também, até outros assuntos, né? Novidades, comunicados, né? Todos através de um app. É algo muito interessante, né? É algo que a gente pode, né? Que vocês podem já até pensar. O pessoal aí, qual foi a cidade? Deixa eu dar uma olhada. O pessoal de Campinas, né? Do Piauí. Deram uma boa, né? Uma boa solução, uma boa resposta. Gostei. Gostei demais. Tô dando uma olhada aqui agora no chat, né, do pessoal do YouTube. O pessoal realmente também respondeu, né? A Iraci respondeu lá no início aquela proposta, né, de transformar. É uma junção de vários esforços, né? Primeiro rabiscos projetados e a possível concretização do projeto coletivamente do papel para colocá-lo na prática, né? Iraci Luz, gostei muito da sua resposta, viu? Show de bola, muito bem. É isso mesmo, a imagem falava exatamente sobre isso, tá? Ok? Então, o pessoal aí colocando as suas ideias, muito bem, pessoal. É isso mesmo, tá? Outro ponto, outra possibilidade é a implantação de uma política pública. Então, imagine na sua cidade... você identifica um problema, um desafio, e aí você vai lá, né, nos órgãos responsáveis públicos, e aí conversa, fala para eles sobre essa necessidade que o seu bairro possui, e aí, no caso, normalmente eles vão criar e vão implementar uma política pública, né, para resolver aqueles desafios, por exemplo. E para que essa política pública aconteça, é necessário a criação de um projeto. Esse projeto, pessoal, ele é importante porque ele vai estudar o problema, ele vai estudar as possíveis soluções que podem ser aplicadas, quem é que vai fazer isso, tá? Por exemplo, simplesmente não dá para chegar lá e no outro dia ser resolvido o problema. Precisa passar por todo um processo,
tá bom? De um projeto. A melhoria de um processo de trabalho. Isso também acontece. Imagine que vocês trabalham em um local e aí o fluxo do trabalho não está muito bom, né? Os colaboradores, eles não estão trabalhando da melhor forma, não estão motivados, não estão realizando as suas ações da melhor forma. Então, a empresa, né, o RH identifica que provavelmente precisa criar um projeto para ajudar todos os colaboradores a entrar num fluxo, em um melhor fluxo de trabalho. E aí existe um projeto com possíveis soluções, né? Isso também é uma outra forma que pode ser utilizado projetos. A criação de uma nova área na organização também. Então imagine que uma organização, que uma empresa tem todos os seus setores bem definidos, né? O setor financeiro, o administrativo, o comercial, o RH, por exemplo. E a empresa está sentindo a necessidade de criar um setor novo. E aí, os representantes, né, da empresa sentam, estudam, criam um projeto para criar um novo setor dentro da empresa. Qual é o objetivo daquele setor? O que ele vai ser responsável? Quais serão o perfil dos profissionais que irão trabalhar nesse setor? Então, é necessário um projeto, tá bom? O lançamento de um novo produto ou serviço. Esse aí é que precisa de um projeto mesmo, tá? E nós já estudamos sobre o lançamento de produtos e serviços novos, que isso vai não só na parte do projeto, né? Tem toda a parte do projeto, da idealização do produto, mas também tem até a parte do marketing, né? A forma de ativar esse produto, esse serviço no mercado, por exemplo. Isso tudo tem que estar dentro do projeto, tá? Da criação do produto. O marketing também ele precisa estar presente, ok? Lançamento de um novo produto ou de um novo serviço. Já imaginaram a empresa falando assim: nós iremos lançar um produto super inovador na área de eletrodomésticos, nunca visto, né, no mundo inteiro, altamente tecnológico, que todas as donas e os donos de casa irão necessitar. Você não conseguirá mais viver sem ele, né? E faz um marketing gigantesco. Aí quando vai ver, o produto que a empresa lança, por exemplo, é uma sanduicheira. Isso foi inovador, meu povo? Foi não, já existe. Isso foi uma propaganda enganosa, né? Então, as empresas, elas precisam também ter muita atenção com o lançamento de produtos ou serviços. Se ela pretende que algo seja inovador, precisa ser algo novo, que atenda um problema de uma população, né? Que atenda de uma forma mais tecnológica, inovadora, revolucionária. Ou então que pelo menos crie ou então melhore aquele produto que já existe, tá? Então, nós iremos lançar uma sanduicheira, que essa sanduicheira, ela possui, né? Ela é fabricada com um material que ele não oxida, que você não tem o perigo de tirar a antiaderência, tá bom? Mesmo você utilizando esponja de aço, mesmo você sem querer, né, colocando algum talher em cima, ele não vai tirar a antiaderência, por exemplo, né? Tem uma alta durabilidade. Isso é algo novo, né? Isso é uma melhoria, por exemplo, dos produtos. Isso também pode ser considerado, sim, como uma inovação, tá? O projeto. Assim, um projeto é temporário, pois tem início e fim definidos, certo? Ele engloba produtos, serviços ou resultados exclusivos, uma vez que cria entregas exclusivas e é de elaboração progressiva, ou seja, é desenvolvido por etapas. Então, isso daqui, galerinha, etapas é algo muito comum, é algo que precisa existir dentro dos projetos, tá bom? Porque quando você tem um problema, que você identifica uma solução,
você precisa quebrar, né, esses desafios em pequenos desafios, em pequenas etapas. E aí você dá prazo para aquelas etapas pequenas. É mais fácil de atingir. Então, imaginem que vocês têm todo um projeto, né? E esse projeto aqui, ele tem que ser entregue em 1 ano. Ok? Em 1 ano. E aí o pessoal de Santa Cruz dos Milagres, imaginem que eles têm que me entregar esse projeto aqui em 1 ano. E aí a gente olha o problema gigantesco, a gente já fica até com medo, né? Mas, se vocês falarem, pessoal, 1 ano, nós temos 12 meses, né? Nós temos 12 meses, por exemplo. A gente identificou que esse projeto aqui, a gente pode definir partes, certo? Definir partes pequenas. Algumas partes levarão mais tempo, outras partes levarão menos tempo. A gente pode organizar equipes para cada equipe trabalhar em uma parte, e aí a gente tem a data de início, meio e fim. Então, essa parte aqui, por exemplo, né, a gente pode definir como a primeira, todo mundo vai trabalhar junto, e nós teremos aí, por exemplo, 3 semanas. 3 semanas para conseguir resolver esse desafio. A gente tem todos os outros desafios para serem resolvidos, mas esse aqui é o primeiro que a gente vai se focar. Então, a gente divide o grande problema, né? O pessoal de Santa Cruz dos Milagres vão olhar e vão falar, olha, a gente vai focar em resolver essa primeira parte do desafio do nosso projeto. E aí, a professora ou o professor mediador dá o prazo. Olha, o dia de vocês me entregarem é o dia, por exemplo, 5 de setembro. Então, os alunos já sabem que nesse dia, o projeto, essa parte do projeto já tem que ter sido entregue. Depois, nós vamos para a segunda etapa. Essa etapa aqui, ela vai levar mais tempo. Vai necessitar de mais alunos para produzirem soluções, por exemplo, né? Vai necessitar de mais tempo para poder fazer estudos, fazer pesquisas, analisar possíveis soluções que já existem no mundo, quais são as tecnologias que nós poderíamos utilizar. Então, a professora colocou 5 semanas, por exemplo. E aí, a gente vai organizando esse grande projeto em pequenas partes, certo? E no final, né, no final do prazo, a gente consegue ter um produto, ok? Deixa eu dar uma olhada. Certo, ok, muito bem. O pessoal aqui falando quais são os alunos que estão presentes, né? Muito bem, o pessoal aí de Fartura do Piauí. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria, né? Receber todos vocês. Então, pessoal, aqui a gente consegue verificar que um projeto, a gente precisa ter essa dimensão que a gente pode dividir esse projeto em pequenas etapas e cada etapa ter, né, pessoas dedicadas para resolver aquele processo e ter um prazo de início e fim. O sucesso de um projeto, ele depende da entrega. Da entrega para quem? Da entrega para o cliente. Quando você está fazendo um produto, né, para ser entregue para um cliente. Quando você está fazendo um produto para entregar para o seu professor, né, o sucesso do seu projeto vai ser a entrega do projeto para o professor, por exemplo, né? E para aquela pessoa que ficou responsável de receber e de avaliar o seu projeto, né? Então, normalmente, o sucesso de um projeto, ele depende da entrega para o cliente, da entrega ao cliente, de um produto ou serviço com um padrão de qualidade, tá? Um padrão de qualidade. E isso daqui é muito importante, porque todo cliente, o mínimo que ele espera é que o produto que ele receba tenha qualidade, tá? Que atenda às suas necessidades. Ao longo do nosso curso de informática, nós teremos
disciplinas específicas que irão nos ajudar a compreender quais são as etapas que um técnico de informática precisa entender para resolver um projeto voltado para a nossa área da informática, né? Existe todo um processo, tá? Existe todo um processo, por exemplo, de comunicação com o cliente, de análise do projeto, de passo a passo de um projeto. Qual é o... Normalmente o cliente ele pede um projeto teste, tá? Antes do produto final. Então a gente vai estudar ainda muitas disciplinas muito legais, pessoal, tá? Muito interessantes mesmo, tá? Então, uma das coisas que os clientes eles esperam é que o seu produto ele seja de qualidade, que atenda às suas necessidades dentro do que foi contratado, dentro do que foi combinado. A preocupação com a qualidade de produtos e serviços, portanto, é um dos principais desafios das empresas. É dar algo de qualidade e que atenda a necessidade do cliente, certo? E aqui, pessoal, essa figura eu gosto muito. Essa figura aqui, ela foi atualizada, tá? Ela foi modernizada, tá bom? Eu já digo isso para vocês. Quando eu estava no curso técnico de informática, estava fazendo lá o meu curso técnico de informática, lá em 2008, 2009, o meu professor de lógica de programação, ele colocou essa figura aqui do mesmo jeito dessa árvore. É algo padrão, na verdade, é algo que eu acho que todo curso de informática tem que passar essa imagem. Eu acho que ela é obrigatória, pelo jeito, né? Então, olha aqui, imaginem que uma pessoa chegou para vocês e falou assim, olha, eu quero contratar vocês para vocês instalarem um balanço na árvore, na casa da árvore, na árvore que eu tenho ali no meu quintal, certo? E aí, o objetivo, isso foi o que o cliente pediu, né? Eu quero um balanço, por exemplo, tá na árvore, tá bom? Então, isso daqui é a primeira parte. Isso aqui foi como o cliente explicou. O cliente explicou desse jeito aqui, ó. Eu quero um balanço, né? Eu quero um balanço aí que tenha, por exemplo, 3 locais, tá? Que a pessoa possa se apoiar e tudo mais. Aí, o que que acontece? Vai até o cliente a pessoa que é responsável pelo projeto. É ela que é responsável por conversar com o cliente, tá? É uma pessoa da equipe que vai falar, olá, cliente, tudo bem? Eu gostaria de conversar com você para saber qual é o produto que você precisa, né? Como é que nós podemos lhe ajudar nessa empreitada? E aí o cliente explicou para ele, né? Para o líder do projeto. Isso aqui foi o que o cliente explicou. Esse segundo aqui foi como o líder do projeto entendeu. A gente já começa a observar que tem alguma coisa que não está certa, né? Mas a gente fica observando. Aí, o que que acontece? O líder do projeto chegou na equipe, chegou na empresa de desenvolvimento e chamou o analista de projeto. Falou, analista de projeto, vem aqui. Vou lhe passar todo o resultado da reunião que o nosso cliente, né, conversou comigo. Ele quer um balanço, né, instalado na casa dele. E ele me passou todas as especificações. E aí o líder do projeto vai falar com o analista do projeto. E o analista do projeto, ele entende desse jeito. Olha aí. Certo? Ok? Isso acontece. Aí, o analista do projeto, né, chegou e foi, né, analisar as funcionalidades, né? Ele foi, conversou com a equipe, e aí a equipe entregou, né, o projeto com todas as funcionalidades, né? Funcionalidades que foram instaladas, certo? As funcionalidades do projeto que foram entregues foram essas bem aí, tá bom? Aí, chegou a hora, né, de
por exemplo, né, de pagar, né? Chegou lá o líder do projeto e falou: olha, cliente, esse aqui é o orçamento final, né? Por todo o trabalho, por todo o projeto que nós fizemos para você, que você solicitou. E aí o cliente foi cobrado por esse projeto aqui, ó. Os 5. Aí, galerinha, isso já gera uma insatisfação. No final de tudo, o que realmente o cliente queria era só isso daqui. Era só um pneu amarrado numa corda na árvore. Então, olhem aqui o gargalo que existe entre o desejo do cliente e o que realmente ele necessita. Porque nós temos, quando nós vamos criar projetos para pessoas, para um cliente específico, um dos maiores desafios para o líder do projeto é conseguir abstrair o desejo do cliente, porque às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer. E isso é verdade, tá? Isso acontece muito, principalmente na nossa área de desenvolvimento. Principalmente se você for trabalhar com desenvolvimento de software. Isso é normal, isso é comum. O cliente não sabe o que quer. Se a gente, quando chega em uma lanchonete, a gente olha um cardápio gigantesco, a gente fica em dúvida do que vai comer. Não sabe, demora, eu não sei. Ficou não sei quanto tempo na fila, quando chegou na hora de fazer o pedido, não sabe o que quer. Imagine um cliente que quer um produto, que quer um software, que quer um app, que quer um aplicativo. Ele não sabe também não. Então é papel do líder do projeto ou do analista de projetos fazer perguntas, né? Conduzir essa conversa para tentar tirar o máximo de informação possível para que o cliente fale seja exatamente o que ele quer. Então, se vocês perceberem, teve uma mudança muito grande, né? Do que foi falado, do que foi interpretado pelo líder do projeto, do que o analista de projeto analisou, o que foi realmente entregue. Porque isso aqui foi o que foi entregue para o cliente, ó. O 4. Né? O 4 foi o que foi entregue para o cliente. Nada do que ele queria. Então, esse tipo de projeto aqui, esse tipo aqui de produto, na verdade, não foi feito um projeto correto. Não houve um planejamento, não houve um projeto que foi construído para identificar o problema do cliente, para saber quais são as tecnologias que seriam utilizados, os recursos que seriam utilizados. Tá bom? Quanto que pode ser cobrado por aquele produto? Tudo isso tem um estudo, pessoal, por trás, tá? E aí, galerinha, nós temos também, né, nós temos a tipologia dos projetos, né? O tipo de projeto, ele depende muito do objetivo que aquele projeto possui. Projetos podem ser administrativos, podem ser estratégicos, operacionais, mas também há projetos pessoais, tá certo? As motivações para a criação, a elaboração de um projeto, elas podem ser diversas, variadas, como a realização de uma viagem, como eu conversei com vocês, o lançamento de um produto novo, a construção de uma casa, né? A informatização de um determinado setor da empresa, a elaboração de um plano de marketing e publicidade, a realização de uma dieta. Você aí, ó, que está tentando entrar na dieta e nunca conseguiu, provavelmente seja porque você não está realizando um projeto, criando projeto, né? Eu acho que isso aí talvez seja o meu problema. Eu acho que esse aqui é o problema, né? É casa de ferreiro, espeto de pau. Eu acho que está faltando eu criar um projeto, né? O projeto de dieta para as coisas funcionarem corretamente, tá bom? Outro ponto importante, né? Imagine que uma empresa de telecomunicações, ela está elaborando um projeto para oferecer um novo aplicativo, né, para smartphones, focados no relacionamento com o cliente. Esse novo produto, ele oferecerá serviços
como, por exemplo, a emissão de faturas, a alteração do plano de serviços e os dados cadastrais, aquisição de novos aparelhos, entre outros, sempre visando a agilidade e o atendimento ao cliente, otimizar os custos e o tempo. Isso tudo, né, é o que o aplicativo pretende oferecer. Agora, procure pensar em como esse projeto estaria classificado em termos de setor econômico e de impacto e finalidade. Como já sabemos, um projeto ele tem início e fim definidos entre esses dois momentos. Entretanto, um projeto ele tem etapas. Com relação a esse aplicativo aqui que essa empresa está querendo, o que vocês acham? Coloquem bem aí no caderno de vocês, ó, um aplicativo para smartphones focado no relacionamento com o cliente, tá bom? Um aplicativo para smartphone focado no relacionamento com o cliente. Esse aplicativo ele precisa oferecer a emissão da fatura, tá bom? De uma forma rápida, a alteração do plano de serviço, que isso aqui é uma dificuldade. A mudança também de dados cadastrais, que às vezes o endereço, o telefone podem ser modificados, né? E outros serviços. Eu quero que vocês me ajudem pensando aí nesse aplicativo, tá bom? O foco é esse aplicativo que está sendo mostrado aqui. Eu quero que vocês me ajudem a descrever quais seriam as etapas para a criação desse aplicativo. O que deveria ser feito, tá? O que deveria ser feito primeiro para a criação desse aplicativo? Será que seria uma conversa com o cliente? Será que seria analisar realmente o que o cliente está precisando? Será que seria verificar quais são os recursos que terão no aplicativo? Eu não sei. Eu quero que vocês me ajudem. Essa é a tarefinha de casa para vocês. Na próxima aula, eu quero que vocês me ajudem. Como vocês já têm aí o grupo do WhatsApp, vocês podem até me mandar pelo grupo do WhatsApp, tá bom? E aí, se o John puder também, daqui a pouco, colocar novamente o código, né, do grupo do WhatsApp, eu agradeço. Então, pessoal, eu quero que vocês analisem aí para mim, me digam quais são as possibilidades, quais são os passos que a gente pode estar pensando, quais são os passos que são necessários para criar esse projeto bem aqui, essa solução aqui. Eu quero que vocês aí pensem, né? Pensem, anotem aí no caderno de vocês, né? Quem quiser pode até fazer um mock-up, tá? O que é um mock-up? É como se fosse as telas, sabe? As telas do aplicativo. Esse aplicativo aqui vai ter essa tela inicial, onde eu vou ter um botão que tem um cadastro, vou ter um botão, né, de fatura, vai ter isso. Quando eu clico no botão de fatura, aparece essa tela, por exemplo. Quem quiser fazer mockups também pode, tá? Então, eu quero que vocês pensem quais são as etapas que nós poderíamos executar para, no final, nós termos esse aplicativo. Tá bom? Para esse cliente. Isso aí é um exercício para vocês já terem a noção de quando nós formos criar o nosso projeto, vocês já saberem, tá? Vocês já saberem quais são os passos que nós precisamos, tá bom? Galerinha, a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.